Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química, certo? E na aula de hoje, aliás, nas aulas que vão começar a partir de hoje, a gente vai começar o nosso estudo sobre funções inorgânicas, beleza? Então, vou fazer uma playlist aí com todas as funções inorgânicas que a gente vai começar a estudar a partir de hoje, tá? Então, antes da gente começar já a estudar as propriedades, as funções inorgânicas, né, suas classificações, como dar o nome da substância, o que são funções inorgânicas, certo? De onde que surgiu isso? Então, as funções inorgânicas surgiram da necessidade que os cientistas começaram a ter de organizar substâncias que estavam sendo reconhecidas, estavam sendo descobertas, certo? Então, da mesma forma que surgiu a tabela periódica com o intuito de organizar os elementos químicos, as funções inorgânicas, assim como as orgânicas, que vocês vão estudar mais para frente, surgiram com o intuito de organizar substâncias. E aí, obviamente, os cientistas, qual o critério que eles deram para as classes, para essas funções inorgânicas, para essa organização? Foi o critério de semelhança nas propriedades físicas e químicas, certo? Dessa substância. Então, em mesmas funções inorgânicas estão contidas substâncias que têm propriedades físicas e químicas, principalmente químicas, reatividade, muito semelhante, tá? E eu trouxe aqui para vocês 5 funções inorgânicas que a gente vai falar ao longo dessas aulas aí, que são os ácidos, as bases, os sais, os óxidos e os hidretos, beleza? Os hidretos nem todo livro do ensino médio traz, mas eu vou falar rapidamente, dar uma pincelada sobre eles, tá? Bem rápido mesmo, na verdade. E o que a gente vai falar para cada uma dessas funções que a gente vai estudar? Para cada uma dessas funções inorgânicas, a gente vai falar 2 pontos muito importantes. 3 pontos muito importantes, porque tem a definição também. Então, o primeiro ponto é a definição. O que é um ácido? O que é uma base? O que é um sal? O que é um óleo? Certo? Então, primeiro a gente vai ver a definição. Depois nós vamos ver as classificações que existem dentro daquela função inorgânica. E depois nós vamos falar sobre a nomenclatura desse tipo de composto, como dar o nome desse tipo de composto, como dar o nome de um ácido, uma base, isso vai ser bem importante. Tudo bem, gente? Essa matéria ela vem sendo cobrada nos vestibulares, mais na forma de, como eu posso dizer, dentro de uma questão. É difícil ter uma questão, qual o nome desse ácido? Isso acontece, mas não é com frequência. Mas o que aparece é o nome do ácido na questão de vestibular, por exemplo, e você tem que interpretar, vendo o nome, que substância que é aquela, entende? Vocês vão ver isso na aplicação dos exercícios, Enfim, vamos agora para a primeira função inorgânica que a gente vai estudar, que são os ácidos, certo? Então, primeiro, definição de ácido. A gente vai ver os ácidos pela definição de Arrhenius, certo? Arrhenius diz que ácido é toda substância que libera H+ em água. Se libera H+ em água, libera esse camarada aqui, o H3O+, porque a água é H2O, com esse H+, junto, fica o H3O+, certo? H+ nada mais é do que um próton, tá, gente? Porque o hidrogênio tem um próton e um elétron, perdeu um elétron, por isso fica positivo, então acaba ficando só um próton, beleza? Bom, então essa é a definição de Arrhenius, toda substância que em H+, libera H+ em água, tá? Exemplo aqui para vocês. Então, o primeiro exemplo é esse camarada, HCl, que em água libera H+, e o Cl-, certo? Ocorre um processo aqui, de ionização, beleza? De formação de íons. Aqui eu escrevi de outra forma. Você pode escrever essas reações de dissociação, de ionização, na verdade, de 2 formas diferentes. Ou com a seta escrito água em cima, certo? Ou com a água no lugar exatamente dos reagentes aqui. A diferença é o que vai vir depois. Se o H2O está em cima da seta, você coloca H+. Se o H2O a água você colocou como reagente, você coloca H3O+, mas elas estão representando a mesma questão, tá? Como fazer esse tipo de reação, de dissociação? Então eu trouxe alguns exemplos aí para a gente fazer rapidamente juntos. Então olha só, o primeiro exemplo é do H2SO4. Ele é um ácido, por quê? Gente, vocês vão ver que ácidos inorgânicos em geral, funções inorgânicas ácidos, é toda substância que começa com H. Isso não é a regra, mas isso vai facilitar muito a vida de vocês, tá bom? Com exceção da água, tá? Que é H2O e não é o ácido. Então, H2SO4, H3PO4, HCl, certo? Todos estão começando com H. Então, beleza, bati o olho aqui, vi que isso é um ácido. Então, se isso é um ácido, olha, vejo que a água está em cima, Sei que vai ser essa forma que vocês preferem resolver.
Então, se vai ser um ácido em água, com certeza ela vai liberar H+. Ah, mas pode ser H2+? Ah, pode ser H4? Não, só tem H+. Existe o H- também que está presente nos secretos, como a gente vai falar. Mas não existe H2+, né? O hidrogênio só tem um elétron. Como ele pode perder 2 se ele só tem 1? Então, vai liberar H+, que é um ácido. E aí, quem mais que vai liberar? Além do H+. Além do H+, ó, vai liberar tudo que sobrou. Então, saiu H, quem que sobrou? SO4. Então, mais SO4. E para você ver a carga dele, você vê a quantidade de H, certo? Porque vai descruzar, né? Quando eu faço dissociação, como vocês viram em ligações químicas, quando eu passo aqui, quando eu faço uma dissociação ou uma ionização, eu descruzo aqui, né, os números. O 4 não descruza porque ele pertence somente ao O e não ao S, então ele não pode passar para o outro lado. Então vai liberar o H+, e o SO4 menos, porque se o H é mais, esse cara é o menos, 2, que é o número de H que tem. Então, como ficaria o de baixo? H3PO4, a água em cima. Então, isso é um ácido, começa com H, com certeza vai liberar H+. E quem mais? Já foi o H. Quem sobrou? PO4. Certo? Então, sobrou o PO4. E a carga do PO4? Bom, se o H é o mais, esse é o menos, é o ânion. E o número da carga é a quantidade de H que tem. Então, 3 passa para lá, menos 3. Beleza, gente? Estou mostrando aqui uma reação de dissociação total já para vocês, tudo bem? Só para a gente, né, deixar as coisas melhores, aqui eu tenho 2 hidrogênios, então boto um 2 aqui na frente, e aqui eu tenho 3 hidrogênios, boto um 3 aqui na frente para deixar as quantidades iguais, né, a reação balanceada. Tá? Quem não viu isso, vou colocar uma aula mais para frente falando sobre balanceamento de reações químicas, tranquilo? Bom, então essa é a definição de ácidos, toda substância que libera H+ em água, tá aí alguns exemplos para vocês. E agora vamos para as classificações, certo? Nós vamos ver aqui 1, 2, 3, 5 classificações de ácidos, certo? As duas últimas que eu vou passar, eu diria que são as mais importantes. A primeira também, tá? Todas são importantes, têm sua importância, tá? Mas as duas últimas têm uma presença maior, né? Em questões, em exercícios. Então a gente vai dar uma olhada. Isso aqui também que é o ponto de partida para qualquer outra coisa que a gente vai fazer, como vocês vão perceber. Então, classificações. Primeira classificação de ácido é quanto à presença do átomo oxigênio. Tá? Então, se o átomo não tem oxigênio, sem oxigênio, ele é chamado de hidrácido. Né? Se o ácido não tem oxigênio, é chamado hidrácido. HCl, H2S, HBr, olha, esses ácidos não têm oxigênio, portanto são hidrácidos. E são chamados de oxiácidos se ele tem o átomo oxigênio, certo? H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4, são ácidos que têm oxigênio, portanto são oxiácidos. Veja que o oxi vem de oxigênio. Tem oxigênio, oxiácido, não tem hidrácido. Gente, essa classificação é o ponto de partida para qualquer outra coisa, como eu disse. Quando a gente vai chegar à nomenclatura, vocês vão ver que para hidrácido é de um jeito, para oxiácido é de outro. Então você tem que saber reconhecer se é um hidrácido ou se é um oxiácido, eu acho que tranquilo. Segunda classificação é quanto ao número de elementos. Né? O número de elementos, né? Lembra que cada letra maiúscula corresponde a um elemento, o número de elementos que tem na sua fórmula molecular, né? Do seu ácido. Então, se ele só tiver 2 elementos, o ácido é binário. Coloquei o HCl, só tem 2 elementos, HCl. Tem outros exemplos aqui, ó. HS só tem 2 elementos, H2S, né? O H e o S, só tem 2 letras maiúsculas, portanto é binário. HBr também é binário. O ácido pode ser ternário, quando ele tem 3 elementos, né, na sua fórmula molecular. Então, H2SO4, ó, 3 letras maiúsculas, ternário. Foi o exemplo H2CO3, 3 letras maiúsculas, ternário. HCN, 3 letras maiúsculas, 3 elementos, ternário. E quaternário se ele tiver 4 elementos em sua estrutura, o que já é um pouco mais difícil. Então, dei o exemplo aqui, ó, H4FeCN6. Tá? Tem 1, 2, 3, 4 letras maiúsculas, 4 elementos químicos: hidrogênio, ferro, carbono e nitrogênio. Então é um quaternário, beleza? E por último aí, quanto à volatilidade, certo? Quanto à volatilidade, que é a capacidade de ele passar facilmente aí para o estado gasoso. Então os ácidos são divididos em fixos e voláteis. Quem que é um ácido fixo? Ácido fixo é um ácido que a 25 graus Celsius e 1 atm não está no estado gasoso, está no estado líquido, beleza?
Então, como exemplos aqui tem o H2SO4, o H3PO3, H3PO4 e H3BO3. São esses os quatro ácidos que são fixos, líquidos a 25 graus Celsius em ATM. Voláteis é todo o resto, tá? Então, todos os outros ácidos que não forem esses quatro, são voláteis, tá? Então, eles a 25 graus Celsius em ATM já vão passando para o estado gasoso. Tudo bem, gente? Bom, vou passar as outras duas classificações e depois nós já vamos para a nomenclatura. Bom, gente, então aqui está a quarta classificação nossa, certo? A quarta classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis no seu ácido. Então, se o seu ácido tiver um hidrogênio ionizável, ou seja, só um H+ é liberado na reação de ionização, você tem um que a gente chama de um monoácido, ou um ácido monoprótico também, porque só liberaria um H+, um próton. Quando você tem um ácido que libera dois hidrogênios, então tem dois hidrogênios ionizáveis, dois H+ no meio, você tem um diácido. Quando três hidrogênios são liberados da ionização, triácido, tá? Então, monoácido, diácido ou triácido, ou ácido monoprótico, diprótico ou triprótico, está relacionado ao número de hidrogênios ionizáveis que a molécula libera, ok? Em água. Professor, como é que eu vou saber isso? Na grande maioria dos casos, o número de hidrogênios ionizáveis é exatamente o número de hidrogênios que tem na fórmula molecular. Então, por exemplo, aqui a HCl só tem um hidrogênio, então ele só libera um, é monoprótico. Ácido é um monoácido. Esse aqui, o H2SO4, tem dois hidrogênios, então ele seria um diácido. Esse aqui, H3PO3, tem três hidrogênios, então seria um triácido. Então está diretamente relacionado com o número de hidrogênios na molécula. Existem algumas exceções, eu vou falar sobre elas com vocês aqui rapidamente. O H3PO3, apesar de ter três hidrogênios, ele é um diácido, então isso são exceções, tá? E o H3PO2, apesar de ter três hidrogênios, também é um monoácido, então está rompendo com o padrão, por isso são exceções, mas na maioria dos casos, o número de hidrogênios ionizáveis é exatamente o número de hidrogênios na molécula. Essas duas vocês têm que lembrar. Por que esse cara aqui é diácido e esse cara aqui é monoácido? Existe uma regra que diz que os ácidos, os hidrogênios ionizáveis em oxiácidos, entende o que eu estou falando? O hidrogênio ionizável, né, o H+ que libera, em oxiácidos, os ácidos que têm oxigênio, são apenas os hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. Se você analisar a estrutura dessa molécula, desses três oxigênios e esses três hidrogênios, apenas dois hidrogênios estão ligados ao oxigênio, o outro não, por isso que só tem dois ionizáveis, ele é um diácido, sacaram? E aqui é a mesma coisa, apesar de ter três hidrogênios, apenas um está ligado ao oxigênio, portanto ele é um monoácido, né? Oxiácidos, o número de hidrogênios ligados ao oxigênio que são ionizáveis, e a diferença desses dois é que essa quantidade não bate, né? A quantidade de H com o H+ que vai liberar, com o número que está ligado ao oxigênio. Nas outras batem, vocês podem ficar tranquilos, tá? E o último tipo, finalmente, de classificação que a gente vai ver nessa aula é quanto à força. Então, vai possibilitar a gente a distinguir um ácido forte, um ácido moderado e um ácido fraco. Vocês têm duas formas de falar qual é a força de um ácido. A primeira forma é pelo grau de ionização, se foi fornecido o grau de ionização para vocês. O que é o grau de ionização, que é representado pela letra alfa? É o número de moléculas, aliás, a porcentagem, que é mais comum, de moléculas que se ionizaram, certo? A partir de uma quantidade inicial de moléculas colocadas naquele meio, tá? Então, se você tiver os dados, né, ou ele já vai te dar pronto, provavelmente, mas o alfa, o grau de ionização, é o número de moléculas ionizáveis, ou seja, o número de ácidos, nesse caso, que ionizaram formando H+, o número de moléculas, dividido pelo número de moléculas total, certo? Isso vezes 100 para tirar a porcentagem de moléculas que efetivamente se ionizaram ali. Se o alfa, se esse grau de ionização for maior que 50%, mais de metade das moléculas ionizáveis se ionizaram, a gente tem um ácido forte. Se for entre 5% e 50%, um ácido moderado. E se for menor do que 5% o grau de ionização, a gente tem um ácido fraco. Tudo bem, gente? Então, isso é se o exercício te der o grau de ionização.
A outra forma é se o exercício te der a fórmula molecular, né? Você sempre tem. Então a fórmula molecular, lembra, né? É a representação da substância, do composto, a partir apenas dos elementos que ele tem em suas quantidades. Então tá aqui as fórmulas moleculares. Tudo isso são fórmulas moleculares, beleza? Então pela fórmula molecular, como saber se é um ácido forte ou um ácido fraco? Primeira coisa que você tem que fazer é dividir os hidrácidos dos oxiácidos, porque cada um você vê de um jeito. Lembra que eu falei que isso iria voltar, que isso ia ser importante? Então, para hidrácidos, como a gente vê? Se for o hidrácido HCl, HBr ou HI, são ácidos fortes. Esses três são fortes, fechou. O HF é moderado e todo o resto de hidrácidos é fraco. Então, por exemplo, H2S é um hidrácido que a gente viu lá no começo. Não está aqui. Então ele é fraco, tá no resto. HCN é um hidrácido que a gente viu anteriormente, ele não está aqui, então ele é fraco também, tá? Para ajudar vocês a lembrarem, esses quatro ácidos aqui, esses quatro hidrácidos importantes, eles são nada mais do que os ácidos com os elementos, com os halogênios, com os elementos da família 7A, tá? Então assim que você vê se o hidrácido é forte ou fraco. E o oxiácido, como é que funciona? Todo o oxiácido ele tem essa formona aqui, ó, essa carona aqui, ele tem o hidrogênio em uma quantidade X, tem algum elemento no meio e depois tem o oxigênio em uma quantidade Y, tá? Então o que você vai fazer? Você vai fazer a quantidade de oxigênio menos a de hidrogênios, tá? Na verdade é menos a de hidrogênios ionizáveis, mas com exceção dessas duas camaradas, isso vai servir para todos os outros. Então, o número de oxigênio menos o de hidrogênio, você faz essa conta, uma continha de subtração simples e vê quanto que foi o seu resultado e aí você joga aqui para ver a força do ácido. Então, se esse resultado der 2 ou mais, você tem um ácido forte, o número de oxigênio menos o de hidrogênio. Se der 1, é moderado, e se der o resto, né, 0 na verdade, e deveria ter colocado o resto aqui, né? E se der 0, é fraco, beleza? Então, existe uma exceção já que eu vou comentar com vocês, que é o H2CO3. Pela regra, o que deveria ser o H2CO3? Você faz oxigênio menos hidrogênio, 3 menos 2, 1. 1 é moderado, mas ele não é moderado, ele é um ácido fraco, tá, gente? Então ele é uma exceção à regra, tudo bem? Por isso que eu coloquei aqui, ó, este C exceção, ele é um ácido fraco, beleza? Porque ele se decompõe facilmente em água e gás carbônico. Beleza? Outros exemplos aqui. Aliás, vamos pegar alguns aqui, ó. H2SO4. Qual que vai ser a força? Bom, 4 menos 2, 2. Portanto, é forte. H2S. H2S é hidrácido. Então, não é HCl, HBr, HI, não é HF, então está no resto, é fraco. H3BO3. Opa, é oxiácido, tem oxigênio. 3 menos 3, 0. É um ácido fraco. Gente, vocês entenderam o intuito? A gente vai resolver mais exercícios, tá? Sempre resolvemos. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. Mas tá aí a base para vocês de todas as classificações. Bom, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a nomenclatura de ácidos. Obrigadão, gente. Espero que isso tenha ficado claro para vocês e até a próxima aula.